E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui tá falando Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galera, tô aqui hoje, sexta rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. E galera, vídeo de hoje, a gente vai fazer a escalação do nosso time principal, pensando em pontuação para essa sexta rodada. Lembrando que também a gente vai dar algumas opções para quem tá querendo valorizar, quem também não tá com muitas cartoletas, e vamos tirando qualquer dúvida dos inscritos que estão aqui no nosso canal. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve, não custa nada. Dá um like também nesse vídeo, porque ajuda bastante também o produtor de conteúdo. Show de bola? Então agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos direto pro nosso vídeo. Todo ano é assim. Voltando aqui, galera, então vamos direto com a escalação do nosso goleiro. Meu povo, nessa rodada a gente tem várias opções interessantes aqui pelo lado dos goleiros, e as melhores opções, na minha visão, são principalmente Gatito Fernandes, uma opção muito interessante. Pensando em valorização, a gente tem o Cleiton pelo lado do Red Bull, o próprio Jandrei pelo lado do São Paulo também é uma opção muito interessante para você colocar no seu time, entre outras opções, como o próprio Everton, goleiro do Palmeiras. A gente tem o Alex Muralha, que é uma opção interessantíssima, não está precisando de muito para valorizar. O Daniel também não precisa de muito, o jogo é difícil contra o Corinthians, mas vale a pena. O Douglas é uma forte opção para essa rodada, porque o Avaí em casa está jogando muito bem, e o Juventude é um time que ataca também bastante, então possibilidades boas de fazer defesa. O Everson ali pelo lado do Atlético Mineiro, mesmo sem conseguir muito SG, tá fazendo sempre suas defesas, é uma opção muito válida. Eu vou acabar optando sempre naquele nosso esquema de colocar primeiro um goleiro que não esteja provável para ser o nosso titular, e o nosso titular no banco. Por que a gente faz isso? Porque caso ocorra algum problema com o nosso jogador titular, automaticamente o nosso goleiro do banco acaba entrando, e se porventura o nosso reserva fizer uma pontuação negativa, como Muralha ou até o próprio Douglas, Fred Reich, o que é que acaba acontecendo? Ele não entra em campo, porque o banco de reserva só permite entrar jogadores que positivaram. No caso, eu vou optar pelo Thiago Volpe como meu goleiro titular, e eu vou colocar como banco de reserva o meu queridíssimo Douglas. Ah, não, acabei colocando o Volpe aqui já de reserva. Não, meu titular vai ser o Douglas, porque eu acho que o Avaí pode conseguir um SG e o Douglas fazer muita defesa. E de provável, quer dizer, de titular, no nosso gol eu vou acabar optando pelo Volpe mesmo. Temos que chegar aqui nas 8 cartoletas, sempre lembrando que eu também poderia colocar o Lomba, tanto faz. Basta colocar um goleiro que não esteja colocado como provável. No caso, eu vou colocar o Volpe mesmo aqui. Show de bola? Lembrando que é sempre um risco também você fazer esses esquemas, mas no caso do goleiro, em vez de regra compensa, eu já tive todas essas rodadas e nunca teve nenhum problema no quesito goleiro. Chegando agora na nossa lateral, mas a gente também tem opções muito fortes, como o René, pelo lado do Internacional. A gente também tem como outras opções o Bustos, Guilherme Arana, o Guga são uma opção interessante. O Wellington pelo lado de São Paulo eu acho que é uma opção muito caro para você colocar no seu time. Marcos Rocha pelo lado do Palmeiras. Ayrton Lucas é uma belíssima opção, muito forte mesmo, porque o Ayrton Lucas apoia bastante. A gente tem Samuel Xavier, Bruno Cortes também é uma opção muito válida para você colocar no seu time. O Nino Paraíba é uma opção ali baratinha que está funcionando. E se você tiver bem pouquinho mesmo cartoleta, vai com o Jorge, que você está pagando menos de uma cartoleta, e tem um jogador ali que pode sim fazer uma boa pontuação. No nosso time a gente vai acabar optando pelo René e uma das laterais, que eu acho que é uma opção totalmente válida, mesmo o jogo sendo contra o Corinthians, e do outro lado a gente vai acabar optando pelo Marcos Rochas. Eu não vou colocar o Ayrton Lucas só porque um dos meus jogadores de frente será do Ceará, então não compensa você colocar um jogador de um time que vai jogar contra os seus. Então eu vou acabar optando mesmo pelo René e pelo o Marcos Rocha. E como reserva, eu poderia inclusive colocar o Ayrton Lucas, só que eu vou acabar colocando o Jorge, galera. Tá bem aqui? Como reserva, o Jorge, que tá baratinho. Acho que muita gente pode optar pelo Jorge, se quiser poupar principalmente para os jogadores de frente. O problema de colocar o Jorge é que você fica sem banco de reserva, porque não tem jogador mais barato que ele na posição. Tranquilo? Chegando agora aqui na nossa zaga, a gente também tem boas opções, principalmente ali Maidana, que é batedor de pênalti, o zagueiro que tem 3 gols, tá quase brigando por artilharia.
A gente tem o Gustavo Gomes, que tá caro, mas não tá precisando de muito para valorizar. Se você tem folga, também é uma opção interessante. Mercado é uma fortíssima opção, tem muito desarme. Obviamente, tá precisando de 5,2 para valorizar, que não é pouco. E o jogo é contra o Corinthians, não é um jogo fácil. A gente tem o Nathan Silva e o Júnior Alonso também com opção interessante. Sidney é uma opção muito forte, sem nenhum SG, ele tá com a média de 4,85, basicamente por causa da quantidade muito boa de desarmes, que é muito bom para um zagueiro. A gente tem o Bressan aqui pelo lado do Avaí, que também é uma fortíssima opção para você colocar no seu time. O Avaí jogando em casa contra o Juventude, eu acho que será favorito. Porém, galera, eu vou acabar optando pelo Sidney, como eu havia mencionado, e ao lado dele eu vou colocar o Arboleda pelo lado do São Paulo, que também é um dos grandes favoritos para essa rodada, na minha visão. E de reserva para eles, eu poderia até ter colocado o Bressan, tipo assim, no lugar do Sidney, do Goiás. Porém, como eu já tô com o goleiro do Avaí, eu não vou apelar demais e colocar mais um defensor pelo lado do Avaí, que também existe naturalmente um risco agregado a você colocar defensores do Avaí. Porém, como reserva, eu vou acabar optando no lugar deles o Henrique pelo lado do Curitiba, que eu também acho um dos grandes favoritos para essa rodada. Inclusive, eu quase fui de Alex Muralha no meu time. Show de bola! Agora chegando no nosso meio de campo, não tem muito segredo. A gente tem fortíssimas opções se você tiver cartoletas, como a Arrascaeta, Zé Rafael é muito bom, André é uma forte opção, estará no meu time, Rafael Veiga é uma boa opção, vai também estar no meu time, o Elvis é uma fortíssima opção, está pontuando muito bem, fez gols nessas últimas rodadas, está jogando muito bem, mas também está precisando de 4,7 para valorizar. Zarate uma forte opção, Lima pelo lado do Ceará muito bem, está fazendo gol tanto no Brasileiro como também fez gol pela Copa do Brasil, está sendo muito regular. O Nacho, Raniel ali pelo lado do Avaí também com os desarmes, está apresentando muita regularidade. Se você quiser colocar no seu time também, é uma opção válida. O Edenilson pelo lado internacional, muito forte, apesar de o jogo ser um clássico nacional, né? É sempre complicado. Bruno Silva, que é um cara que tem arremate, também está de pontuações muito regulares ali pelo lado do Avaí, é uma opção válida, porém eu vou acabar fazendo uma aposta que eu fiz umas rodadas atrás, que é colocar o Vina, mesmo jogando contra o Ceará. Eu acho que o Vina ainda está precisando fazer uma forte pontuação e acho que um jogo grande desse, muitas vezes o Vina aparece, vou acabar optando por ele. Ele também está muito baratinho, mas se você quisesse um jogador mais seguro do Ceará, inclusive o Lima, na teoria é um jogador mais regular, só que o Vina é um jogador mais de frente, também batedor de pênalti. Apesar que na última rodada eu tinha colocado o Terante, que era batedor de pênalti, isso acabou me prejudicando. Porém, é naturalmente do jogo. De reserva eu pensei em colocar o Felipe Bastos, mas eu vou acabar optando pelo o Robinho, porque eu acho o Curitiba favorito jogando na sua casa, no Couto Pereira contra o América. Pronto, fechou o nosso meio de campo, agora vamos para o nosso ataque, estamos com muita cartoleta para chegar no ataque bem sossegado, e naturalmente o ataque tem as melhores opções, mas também muito caras. Exemplo, Caleri vai estar no meu time, está caríssimo para você colocar, mas eu acho que o Caleri quase sempre compensa, galera, quase sempre compensa, é um jogador de fortes pontuações, fez uma mitagem muito forte na primeira rodada, compensa demais você colocar no seu time. Hulk, provavelmente, na minha visão, e de muita gente, é o jogador que está jogando o melhor futebol do Brasil até o momento nesse ano. Não existe dúvidas na minha cabeça. O Hulk está jogando demais, principalmente pela quantidade de gols, assistência que ele consegue fazer. Até jogos que o Hulk não dá nada, ele faz 4,4, sempre faz alguma coisa. E o jogo para o Atlético Mineiro é favorável, sem sombra de dúvida. Os atacantes do Curitiba é muito interessante. Léo Gamalho, que é um jogador mais de frente, tem mais tendência a gol. Só que o Igor Paixão é aquele jogador extremamente regular para você colocar no seu time e vale muito a pena. A gente tem o Erisson aqui pelo lado do Botafogo, jogando contra o Fortaleza. O problema do Erisson é que ele precisa fazer gol, é tipo o Léo Gamalho, e o confronto não é tão fácil contra o Fortaleza, mas também é uma opção válida. Dudu é uma opção interessante, mas não está precisando razoável ali para valorizar. Os atacantes do Avaí, como o Morato, o Bizioli e o Muriqui, são fortes opções, inclusive o Muriqui sendo batedor de pênalti, o Bizioli também bateu pênalti na última rodada, e o Morato sendo um jogador de mais velocidade também, extremamente regular nas suas pontuações. A gente tem o Vitor Sá pelo lado do Botafogo, que também é um jogador de mais movimentação, se você não quiser colocar o Edson. Próprio Rony pelo lado do Palmeiras, tá precisando de 2,77, é uma opção mais barata para quem não quer colocar o Dudu ou quem não quis colocar o Rafael Veiga, como eu coloquei no meio de campo.
Porém, eu vou acabar optando, galera, pelo Cano aqui pelo lado do Fluminense, que eu acho uma opção também muito forte. O Atlético Paranaense vem com um técnico novo, Filipão, mas eu gosto demais do futebol do Cano. Eu acho um jogador muito regular e que com certeza vale a pena para você colocar no seu time. De reserva, galera, a gente tem as opções que eu já havia mencionado, como o Rony, o próprio Vitor Sá. Tem algumas pessoas que vão ainda acreditar no Gabigol. O jogo contra o Ceará fora eu acho um jogo muito encardido, então eu prefiro não colocar. Existe até o próprio William pelo lado do Fluminense também como uma opção mais barata para quem não quer colocar o Cano. Eu vou acabar optando, galera, como reserva do meu time, o Mendonça pelo lado do Ceará, tá ok? Porque o jogo do Ceará é em casa, o Flamengo tende a ter maior porte de bola, pode ser que o Mendonça ali nos contra-ataques faça a diferença, lembrando sempre que ele só entra se algum dos meus titulares não for a campo. E no nosso técnico, né? Não nosso banco de reserva, nosso banco de reserva já está montado. Para fazer a escolha do nosso técnico, a gente tem algumas opções legais, porém, a que eu acho melhor na minha faixa de cartoletas é o Eduardo Barroca, porque ele está precisando de pouco para valorizar apenas 2,85 e dos que estão precisando de menos para valorizar, ele é o que tem o confronto mais favorável. Humberto Lousa não é favorito, Pintado não é, Voivoda não é, Eduardo Batista não é, Barbieri não é, Dorival Júnior poderia ser, mas também não é dos mais favoráveis, nem Wagner Mancini. Então eu vou acabar optando pelo Barroca, mas se você também quisesse colocar tipo humano, é porque o jogo é duro, Internacional e Corinthians brigando inclusive por liderança da competição, inclusive já é o líder. E para de capitão, não vou inovar muito, vou de Caleri, porque eu acho que é um dos confrontos mais desequilibrados dessa rodada. Então esse ficou sendo nosso time, 135,20 cartoletas. Se você só está vendo o vídeo aqui no final, assiste as outras partes, se você ainda teve dúvida de outras opções que eu posso ter colocado no meu time, que eu avisei para vocês. Se você gostou do vídeo, papo com like, se não é inscrito no canal, se inscreve. Qualquer modificação eu vou postar no sábado. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!